Oi, gente, boa tarde. Você que tá chegando aí agora. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos estar aqui hoje falando sobre um assunto muito importante que talvez a gente deixe um pouco a desejar e tenha também algumas dúvidas, né? Que é sobre a espiritualidade, né? Vocês estão me ouvindo? A espiritualidade na relação dos pais e filhos. Eu queria que vocês confirmassem aí para mim se tá ok a imagem, se tá ok o som, se vocês estão me ouvindo. Então, nós vamos estar aqui hoje, estamos aqui hoje, né, para falar sobre essa relação e essa importância sobre a espiritualidade na relação familiar, o quanto a gente está precisando tanto, né, desse contato familiar hoje, e que por mais que a gente ache que deveria ser excelente, né? Até tem tudo para ser excelente, mas nós precisamos saber também como lidar com essa diferença, porque não era um processo normal nosso, né? Aqui não vou travar as mensagens. Parece que o vídeo está pausado, né? Eu vou tentar aqui na internet. Vamos ver aqui se voltou. Nossa famosa internet que vive aprontando pra gente, mas a gente não desiste. Vocês estão me ouvindo agora? O vídeo voltou ou continua travado? Estão me ouvindo? Continua pausado? Vou tentar uma outra técnica. Tá travando. Eu troquei aqui a minha internet. Como é que tá para vocês? Já. Voltou para vocês? Voltou? Tá ok, vamos ver se a gente consegue agora. Então, eu, como estava falando, fiz o convite para um colega meu, psicólogo, um amigo muito querido, que é o nosso Padre Nelson Antônio. Vou deixar ele se apresentar, acho que ele já entrou aqui, eu vou chamá-lo e nós vamos fazer esse momento tão especial, que para mim é muito especial ele estar aqui conosco, e torcer para nossa internet continuar. Caso caia e não retorne, a gente vai entrar de novo, para a gente não perder essa oportunidade. Eu vou aqui chamar o padre, né? E assim, nós vamos estar falando aqui da espiritualidade dentro das relações de família, né? A importância de ter a espiritualidade também como base. Nós já falamos de tantas coisas, né? As pessoas já indicaram para vocês tanta coisa. Vamos cuidar da atividade física, né? Vamos ler, vamos fazer tanta coisa. E a gente vem falar um pouco agora aqui da parte espiritual, né? Como é que tá essa questão, né, na parte espiritual, adequada para essa pessoa que vai estar conosco aqui. Oi, Padre Boa Nelson. tarde. Boa tarde, sua bênção. Oi.
Vamos falar, Paula? Muito bom ter o senhor aqui. Muito bom, muito Isso, bom. alegria, né? Como você está dizendo, aí, o tema é realmente muito interessante. Eu concordo plenamente com você. A gente tem visto muitos conselhos em relação à atividade física, alimentação, como controlar a ansiedade. Mas esse tema da espiritualidade na vida da família, especialmente na relação de pais com filhos, tem sido muito pouco falado. Parabéns pela escolha do tema e muito obrigado por me convidar a partilhar com você. Exatamente. E assim, eu acho que a gente vai deixando passar, né? Eu acho que são coisas que a gente... Tem duas coisas que eu prezo muito, inclusive dentro da nossa profissão, né? Que a gente deixa passar, cuidar da nossa saúde mental, né? Exato. E a gente deixa passar, cuidar da nossa saúde espiritual. Exatamente. A gente tem uma cultura, né, que assim, preza muito pela parte física, pelo que aparece, né? Porque essas duas coisas não aparecem, né? Até porque, Paula... E, assim, no sentido... Oi? Até porque Pode falar. a sociedade em que a gente vive, ela valoriza muito a aparência, né? Então, esse culto ao corpo, que é uma coisa positiva, né? Cuidar do corpo, não ser uma pessoa sedentária. O problema é sempre o extremo, né? Quando a pessoa não tem o equilíbrio e vive em função do corpo, como assim? Meu corpo é que vai dizer de mim, da minha beleza, do meu caráter, dos meus valores. Então, é um investimento exagerado no físico que contrapõe com o casamento, a família, a religião, os amigos, né? Como se só o corpo, só de eu me mostrar musculoso, ou então uma mulher musculosa, bonita, só isso já desse conta de toda a minha vida. E como você acabou de falar, saúde mental é muito mais do que um corpo bonito e bem cultivado, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que eu lhe deixo com a palavra para a gente falar dessa importância exatamente nesse momento que eu vejo que está faltando, né? Assim, eu faço os atendimentos online e assim, eu vejo que a base, né, da nossa relação, né, com a espiritualidade, como as pessoas estão, assim, todo esse processo, eu acho que tirou todo mundo do poder, um falso, que a gente acha que tem, poder de controle, né? E aí, instintivamente, eu acho que aí vem essa vontade, né, e essa necessidade de ter o controle. E aí, logo não sei se o senhor percebeu, deve ter percebido, né? Logo no início desse isolamento, eu mesmo fui uma que dei várias dicas, né? Faça uma rotina, né? Faça exercício físico. Isso é o quê? De novo, para a gente tentar tomar, né, as rédeas da nossa vida, né? Só que a gente vê de novo que, gente, quando vai acabar? Como vai ser isso? Isso vai ter cura? E de novo caímos, vamos voltar do isolamento, de novo caímos naquele terreno de incertezas novamente. E aí, o que me chamou a atenção para esse tema? A minha filha fez a seguinte pergunta. Mãe, com tanta coisa acontecendo, a gente com Deus já é difícil. E quem não tem Deus? E aí eu confesso que, tipo assim, né? Já é difícil. E quem não tem Deus? Quem não tem aonde se pegar? Você pode querer fazer todas essas rotinas, mas ainda está faltando. Você pode ter, né, todo mundo perto e tal, mas ainda está faltando, né? Então, foi isso que eu falei, cara, é a espiritualidade das pessoas que está faltando, né? E muito isso na relação familiar, que a gente está sendo, entre aspas, obrigado, né, a conviver, coisa que a gente não convivia. E eu estou vendo nos atendimentos de crianças o quanto as crianças podem ser beneficiadas por esse momento agora. Mas eu vou me calar, porque senão eu não paro, o senhor precisa me travar. Não, vamos para o senhor falar para a gente. Eu penso, Paula, que talvez a gente poderia partir, então, primeiro do conceito do que é espiritualidade, né? Para que essa palavra fique bem clara, já que ela é usada por muita gente e nem sempre a compreensão é a mesma. Sem, assim, o desejo de
explorar totalmente, né? Nem temos tempo para isso, mas Claro, claro. falar de espiritualidade, como você acabou de dizer, é falar do sentido da vida, né? Isso. Cuidar ter uma rotina, arrumar minha cama, preparar o café, não ficar de pijama o dia todo. Tudo isso só vai encontrar se eu tiver um sentido para viver. Se eu tiver um sentido para ser gente. Porque se faltar o sentido, eu não vou conseguir ter uma rotina. A rotina já é um segundo passo. O primeiro é assim, vale a pena viver. Que bom ser eu mesmo. Que bom ser pessoa. Que bom estar aqui. Logo, eu vou cuidar de mim. E vou cuidar das pessoas que eu amo, que estão à minha volta. Né? Então, quando a gente diz espiritualidade, primeiro é importante dizer assim, que não é igual à religião. Nem antes da religião. Espiritualidade significa eu não me contentar a olhar a vida na sua materialidade, na sua objetividade. Por exemplo, eu vejo uma rosa e só vejo ali uma planta. Quem tem espiritualidade vê na rosa o amor, o carinho do agricultor, de quem cuidou, né, do jardineiro, a expressão, né, de um cuidado, expressão de Deus. Eu vejo um beija-flor na minha janela e não vejo só um pássaro que eu vou explicar o bater das asas. Não, eu vejo, olha como Deus é bom, olha que poético, olha que bonito, olha que, né? Eu vejo uma pessoa e não vejo apenas ossos. Eu não faço apenas uma leitura biológica dela, eu não faço apenas uma leitura sexual dela, se ela é bonita, se é feia, se tem um corpo. Não, eu vejo ali sentimentos, emoções, uma pessoa. Então, espiritualidade é aquilo que me faz ver além do dado objetivo que está colocado na minha frente. Ou seja, eu dou um sentido além. Para isso, a pessoa nem precisa ter religião. É um olhar que a gente chama uma palavra da filosofia, que a gente chama transcendência. O que é transcender? Ir além. Trans, né? Ir além, ir mais, né? Transcender, quer dizer, ir além do dado objetivo. Então, todo mundo tem espiritualidade? Não. Por exemplo, um racista, ele não consegue ver a pessoa além da cor da pele. Então, falta espiritualidade. Um homem que comete um feminicídio, que mata a sua mulher ou que violenta a sua mulher, ele não consegue ver aquela esposa dele, aquela mulher que está na frente, além do biológico, além do sexual, além do empregado. Um ateu, uma pessoa que não tem religião, ela pode ter cristianismo. Eu vou ligar a minha espiritualidade, né? A palavra dentro dela vem espírito, tracinho, alidade, então tem espírito aí. Ou seja, eu vou ligar, né, essa minha experiência de transcendência ao espírito, no nosso caso cristão e no nosso caso católico, ao Espírito Santo, né, enviado por Jesus e pelo Pai, para me dar vida, para me inspirar. Então, espiritualidade é isso, é como o ar que eu estou respirando, ó. Ele entra nos meus pulmões, purifica, oxigena e eu solto. Então, a espiritualidade é essa presença do sagrado, do divino em mim, que me oxigena, que me purifica, que me transforma e vai tirando de mim o gás carbônico, ele vai tirando de mim aquilo que não condiz com o projeto de Deus para mim. Então, espiritualidade cristã, católica, tem a ver com eu buscar ser do jeito que Deus quer. A gente canta, né, na renovação carismática, a música, né? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. É isso. É querer ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais.
Não É é mesmo? verdade. Por E isso, Paulo, então, eu tenho uma boa notícia e uma péssima notícia em relação à espiritualidade. Vou começar pela ruim. A péssima notícia. Não existe espiritualidade sem sofrimento e sem dor. A ótima notícia é um sofrimento que traz vida para mim. Eu gosto muito, Paula, de ler sim, a vida dos santos, de conhecer a vida dos santos. Olha, não teve um santo que não comeu pão que o diabo amassou, assim, que não sofreu muito. A santidade não é um caminho apenas de rosas, tranquilidade. A santidade se faz com muito sofrimento. Não é porque Deus quer sofrimento ou porque nós sejamos pessoas masoquistas, eu quero sofrer. Não, não, não. Porque toda pessoa que quer viver o amor, porque toda pessoa que quer viver a verdade, no mundo em que nós estamos, ela vai sofrer, não tem jeito de eu querer ser coerente com os valores cristãos num mundo que é marcado pela corrupção, pela desonestidade, pela mentira, e tá bem nesse mundo. Então eu vou sofrer, porque o meu caminho, ele é contrário ao caminho que o mundo propõe. E eu estou nesse mundo. Então vem um sofrimento grande. Agora, é um sofrimento que me transforma, que me purifica, que me refaz. Então a beleza da espiritualidade é que toda a espiritualidade, digamos assim, a prova para saber assim, Padre Nelson, a Paula tem espiritualidade? Eu vou saber assim. Eu vou conversar com o Marcelo, o marido dela, e perguntar assim, Marcelo, a Paula está mudando muito? Como esposa, vou conversar com sua filha e perguntar, sua mãe tá mudando, está melhorando? Tá, Padre Nelson, está mais calma, Padre Nelson? Nossa! Então, entende assim? Quer dizer, essa pessoa tem espiritualidade. Agora, se eu pergunto para um casal assim, seu marido tem espiritualidade? Seu marido está mudando? Ih, Padre Nelson, 10 anos que nós estamos juntos, esse homem não muda, é a mesma coisa, já entreguei. É um homem que não tem espiritualidade. Porque o efeito da espiritualidade na vida de cada pessoa é provocar mudança. Mudança do meu humano, mudança da minha pessoa. Né? Eu tenho um padre amigo que diz assim, não basta chamar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu tenho que dizer também, vamos Espírito Santo, vamos Espírito Santo. Quer dizer, age em mim para eu agir a favor da vida e do amor. Então, espiritualidade, é bem isso mesmo. espiritualidade é transformação de vida. Você concorda, Paulo? É por aí? O que você acha? Não, é por aí mesmo, né? Só que eu acho que no ponto que o senhor falou, né, que às vezes a gente entende que não tem sofrimento, é que eu diria que o calo aperta, né? Porque toda transformação, né? Esses exemplos que o senhor deu, né, principalmente no casamento, né? Se a gente se dispõe realmente a ver as nossas misérias, né? E se dispõe a transformar, se dispõe a modificar, né? Dói. Exatamente. E se não doer, tem alguma coisa estranha. É aquele, ó, vamos ver aí se está mudando mesmo, né? E essas transformações, elas, assim, a gente precisa ver essa mudança, realmente, como o senhor está falando, né? Se perguntar para quem convive com você se está mudando mesmo ou não, né? Mamãe dizia, né, quando a gente tomava um remédio que era amargo, ela falava assim, o que amarga, cura. Para dizer assim, essas experiências. E, Paula, a psicologia vai nos ajudar a entender que as grandes mudanças de nossa vida não vieram em momentos de prazer, de sucesso, de conquista, de alegria, de festa, de praia, de felicidade. As grandes mudanças da vida de cada um de nós vieram no momento de sofrimento, de dor, de tristeza, de tribulação. Por quê? Porque quando a gente está em festa e tranquilo, a gente, coisa boa, você está relaxado, entregue. Agora, quando você está no sofrimento, você está focado, você está atento para saber assim, o melhor de mim e querer fazer um caminho para sair daquilo. Então, as mudanças, elas acontecem em tempos de privação, em tempos de dificuldade, em tempos, né, de exigência para nós. Se eu não sou exigido, né, na minha terra, aqui em Minas Gerais, os antigos têm um ditado que diz assim, o sapo pula não é por beleza, é por necessidade. Né? Ou seja,
Quem já morou na roça sabe que o sapo está ali na beira do brejo. Ele está tranquilo. Você passa perto dele, ele está tranquilo. Agora, se vê uma cobra, aí ele pula. Ou seja, diante do perigo, ele sai do lugar. Mas se não está, ele vai ficar tranquilo ali. O nome disso, acomodação, né, Paula? Que eu acho que é a grande inimiga da espiritualidade, a acomodação, né? E já que nós estamos falando hoje para pais e mães, eu penso que, e para maridos e mulheres, né, naturalmente, esposas e esposos, eu penso que a grande frase que é totalmente contrária à espiritualidade é a pessoa que diz assim, eu sou assim, quando nós casamos eu era assim, nós namoramos eu era assim, e eu vou morrer assim. Você casou comigo dessa maneira, agora não fica pedindo para eu mudar, não. Você já me aceitou assim, agora aguenta. Né? Lógico que a pessoa não fala dessa maneira, né? Eu estou exagerando, mas ela quer dizer nesse mesmo sentido. Ou seja, eu sou assim. Olha, eu acho que o senhor não está exagerando, não. Tem muitas, eu acho que não. Infelizmente, hoje em dia, né, a gente escuta muitos relatos assim, né? E isso às vezes não é dito, mas é pelo comportamento. E um casamento. É subentendido. Um casamento começa a acabar, Paula, quando um dos dois se estacionam nas suas certezas e não querem dar um passo adiante. Porque, Paula, né, o que é próprio do amor se não fazer a gente mudar? Né? O primeiro fruto do amor é a mudança. Eu quero me tornar melhor para a pessoa amada. Eu não estou falando aqui só de homem e mulher, não. Para os meus amigos, para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, para o meu chefe, para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para qualquer pessoa. Amor aqui no sentido amplo, né? Assim, amar é cuidar. Amar é me tornar melhor para fazer bem para a pessoa que está comigo. Então, quando o marido ou a esposa, por exemplo, ou alguém fala que ele quer ficar da mesma maneira, ele não tem espiritualidade, quer dizer, não tem transcendência. Ele é a pessoa que se sente dona da verdade. Eu já estou muito bom do jeito que eu estou, não mexe comigo, não. Essa é a maneira, eu já me acostumei. E talvez esse tempo de pandemia, em que a gente está em distanciamento social, precisa muito porque a gente começa a ver os defeitos mais, porque estamos mais juntos, né? Porque antes, por exemplo, eu almoçava sozinho na minha casa. Agora, meu filho está comigo, tá, de repente eu vou tomar uma sopa e faço aquele famoso barulho, né? Que eu não vou fazer aqui para ninguém ficar com nojo. Aí meu Deus do céu, tá, você tá... Ou seja, o outro sempre fez isso, mas não tinha nenhuma testemunha ocular. Agora tem. Sim. Mesmo? Ou então o outro tem um chulé desgraçado, danado, né? E tira o tênis lá na sala, assim, televisão, e todo mundo tem que ficar cheirando e assistir televisão. Assim, ou seja, então a pessoa tem que começar a pensar assim, o que da minha vida é que está perturbando o outro? O que da minha vida é que está atrapalhando a vida do outro, da minha família, da minha comunidade, e que eu preciso mudar, e que eu preciso ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu não vivo sozinho, eu sou comunidade, eu sou comunhão. Se eu me casei, o casamento é comunhão. Se eu sou família, se eu estou no trabalho, se eu estou na igreja, se eu estou num grupo de amigos, é comunhão. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. Então, inimigos da espiritualidade, o comodismo, o egoísmo de pensar só em mim mesmo, a acomodação, as certezas congeladas, tudo isso, né, Paula, vai acabando impedindo a mudança que deve haver dentro de mim. E isso na religião, Paula, é perigosíssimo. O perigo que toda religião tem, independente de ser católico, evangélico, espírita, qualquer uma, é a pessoa frequentar os atos religiosos, mas não se deixar mudar por esses atos religiosos. Eu posso rezar 1000 Ave-Marias para Nossa Senhora e sair da igreja do mesmo jeito que eu entrei, e eu sou capaz de dizer que essas Ave-Marias não valeram nada, porque o que Maria quer de mim é que eu seja uma pessoa melhor como Jesus é. Eu posso fazer a adoração do Santíssimo 3 horas ajoelhado, mas se eu saio dali nervoso, ciumento, fofoqueiro, orgulhoso, não valeu nada, eu só fiquei falando, mas não houve mudança aqui no coração.
Então, eu posso ir em 3 missas por dia depois que a pandemia acabar e comungar Jesus. Quer dizer, desculpa a expressão, mas eu digo que tem gente que é depósito de hóstia, né? No sentido assim, só engole hóstia, mas não deixa que essa Eucaristia, que é algo tão sagrado para nós, transforme, né, numa pessoa melhor. Então, espiritualidade não é estar na igreja. Tem muita gente que está dentro das igrejas e não tem espiritualidade nenhuma. Está ali por doença. Por quê? Por que você fala isso, padre? Porque a pessoa não se transforma. Porque a pessoa não modifica. É autoritária e continua autoritária. É mandona e continua mandona. É ciumenta e continua ciumenta. É estressada e continua estressada. E está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E não muda. Mas pode ser também na comunidade de Santos Anjos. Pode ser também no trabalho. Pode ser também dentro de casa, como marido, como pai, como mãe. Né? Então, espiritualidade é transformação. Não é por aí? É por aí. E essa pandemia que a gente, né, esse isolamento social que a gente está sendo forçado, né, a cumprir, né, eu tenho dito, né, até para as pessoas assim que eu não sei se eu falei com o senhor, eu tenho um grupo, né, de pais, né, e mães, né, mais de mães, que eu faço uma orientação, um grupo no WhatsApp, né. Coloco aqui à disposição quem quiser participar, que é só colocar aí depois no comentário, né, e eu coloco no grupo. No sentido disso, né, sempre só esse assunto, né, a orientação dos pais e filhos nas situações do dia a dia, né, e quanta coisa, né, tem aparecido, e que nesse sentido que o senhor está falando, eu tenho sempre dito, utilizem esse momento como isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade no momento, por exemplo, que o senhor deu esse exemplo da sopa, né? Do barulho, né? É de você conhecer o outro, né? É de você conhecer também os seus filhos, de você conhecer que um filho não é igual ao outro, que um filho tem limitação, o outro é mais extrovertido, né? Eu tenho falado sobre os temperamentos, né, das crianças, para os pais começarem a perceber, né? Os temperamentos e os próprios pais se reconhecerem também, né? Para que os pais também saiam de uma posição também, como o senhor falou, né? De autoridade, de estar sempre do poder, né? E não reconhecer também as suas falhas, né? O quanto a gente também é falho. E aí, Paulo, né? Entrando objetivamente no nosso tema, né? Que é a espiritualidade para pais e filhos, pegando o exemplo que você acabou de dar. Por exemplo, uma coisa que atrapalha muitas mães e pais, a meu ver, no atendimento clínico, eu percebo isso, né, na convivência com pais e mães, é a comparação entre os filhos, né? Como se todos os filhos tivessem que ser iguais. Né? Se tem 3 filhos dentro de casa, ou 2, ou 4 filhos, né? Quantos pais reclamam porque os filhos são diferentes? Ah, Padre Léo, esse meu filho é tão quieto, ele fica em casa. O outro só quer sair. O outro só quer... chega em casa tarde. Ah, esse meu filho é tão calado, não fala nada. O outro já fala pelos cotovelos. Quer dizer, como se... né? Eu lembro que mamãe dizia pra gente, né, que filhos são iguais os dedos da mão, né? Quer dizer, a mesma mão, mas cada dedo é diferente. Né? Tem um tamanho, tem uma finalidade. Uhum. Então, é muito ruim para a educação dos filhos ficar comparando, porque é como se houvesse um padrão para ser filho. O que é padrão? Uma receita. Sim. O que é receita? Um modo único que todo mundo tem que seguir aquela maneira. Então, pai, mãe, que estão nos escutando agora, filhos não nascem com bula. Filhos não são robôs. Quem se propõe a ser pai e mãe tem que se dar ao trabalho de acompanhar cada filho do jeito que ele é. Por isso que o amor aos filhos não é um amor igual. Cada filho precisa de um amor de um jeito diferente. Isso não significa quantidade, amar mais ou amar menos, não. Mas a qualidade do amor aos filhos é diferente. Porque se um filho mais calado, ele precisa de um amor que destampa ele, né? Que leva ele a se abrir, a vencer a timidez, o que está fechado, o que está acontecendo. Um filho que fala mais, precisa de um outro amor que dê mais equilíbrio, para que eles possam escutar mais, fazer silêncio.
Um filho que fica muito em casa, precisa de um amor. Meu filho, sair também é importante. Cadê seus amigos? Vamos, né? Um filho que sai demais, ô filho, casa também é importante. Vamos ficar em casa um pouquinho. Ou seja, o amor vai modulando de acordo com cada filho. Agora, é mais fácil educar filho como se fosse robô, que eu dou uma ordem para todo mundo é a mesma. Ser pai dá trabalho, ser mãe dá trabalho. Educar não é fácil. Então, a espiritualidade dos pais com os filhos não é, em primeiro lugar, dar ordem para os filhos. Não é, em primeiro lugar, dar receitas, né, num livro. É primeiro o pai e a mãe terem consciência da vocação que eles têm de serem pais e de serem mães, de serem educadores, formadores de pessoas. E quem se propõe a ser educador tem que acompanhar o educando. Porque, né, grandes educadores como Paulo Freire e tantos outros, né, insistem em dizer que educação não é eu enfiar pela goela abaixo do outro que eu penso. É dialogar, é acompanhar o crescimento do outro, é acompanhar a diferença do outro. Teve uma mãe, ela deve estar nos assistindo aqui agora, que deixou uma pergunta para a nossa live de hoje, Paula, dizendo assim que o filho dela tem 20 anos e não vai à missa, mas se diz católico. O que ela deve fazer? Bom, o que deve fazer eu acho muito perigoso, porque, né, também não dou receita para ninguém, a gente não está aqui para dizer faça isso, mas vamos refletir. Né? Refletir assim, primeiro, o que leva... Então, essa mãe precisa de ter paciência. Porque, lógico que é muito mais fácil dizer, meu filho, 18h30, daqui a 15 minutos saímos para a missa, se arrume. E o filho arruma e vai. Tudo bem, tem filhos assim. Agora, aquele filho que questiona, que critica, eu preciso me aproximar dele, primeiro para perceber assim, por que não? Por que a missa para você é algo que você acha que não deve ir? Então, eu vou escutar. Ah, não gosto daquele padre? Ah, é muito chata? Ah, essa doutrina eu não concordo? Ou seja, eu preciso escutar o porquê. E a partir do porquê, eu vou dialogando com ele. Olha, meu filho, mas tem outras opiniões. Você está pensando nisso? Mas olha essa opinião aqui, olha isso aqui, olha esse texto aqui. Ah, tem um vídeo no YouTube, deixa eu te mostrar. Ou seja, a gente vai construindo com ele um caminho... Porque obrigar só não é o caminho. Deus não pode ser obrigação, tem que ser prazer, alegria, né? Tem que ser... Agora, mostrar aos filhos esse caminho é importante porque o pai e a mãe querem o melhor para os filhos. Então, o caminho religioso é um caminho de valores, de princípios, ainda mais num mundo tão confuso como o que nós vivemos. Mas isso dá trabalho. Essa é a questão. Então, a espiritualidade na vida familiar é para ajudar os pais a não se cansarem do trabalho com os filhos. Porque você que é mãe, sabe disso, Paulo. Filho, você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10, 20. Quando que ele vai escutar? E às vezes o pior, né, Paulo? Não é nem você que ele escuta, é o namorado dela. Que ele vai... Depois de você falar tanto, o namorado falou uma vez. Ele fala uma vez só. E parece que você fracassou. Não fracassou, não. Porque ela só escutou agora porque você já tinha falado muito também. Então, você preparou o terreno. O namorado chegou, como tem ali um afeto, uma paixão, caiu no ouvido. Mas já estava preparado o terreno. Então, pai, mãe, não deixa de falar. Mesmo que seu filho... não quero escutar, não quero escutar. Ou bate a porta, fala. Né? Lógico, falar com educação, falar com afeto, falar com firmeza, mas falar sempre. Porque o pai e a mãe que desistem de educar, eles estão falhando na sua missão de educadores. Né? O educador Sim. não pode contar com o sucesso do educando. Ele tem que semear, ele tem que jogar a semente. Pode ser que nasça dali a 10 anos, a 20 anos, pode ser, né? E eu acredito também, assim, seguindo esse pensamento que o senhor colocou em termos da gente... os pais que... Eu acho que os pais têm essa... E aí eu falo para eu ouvir também, né? Porque a gente sempre escorrega um pouco, né? Apesar da gente saber o melhor caminho, mas os pais escorregam um pouco e talvez passa essa vontade de desistir, de achar que não tem mais jeito, ou aquela frase que chega muito, né? Eu não sei mais o que eu faço, ou pior, né? Não tem mais o que fazer. Não, né?
Talvez você não saiba como fazer, né? Talvez você não tenha alcançado como fazer, Sim. né? Mas o desistir, jamais, porque, desculpa, mas é sua responsabilidade, E né? pariu uma vez. Só que eu acho que isso. Só que eu acho que os pais talvez facilitem essa brecha aí de ter talvez esse entendimento errado, né? É uma crença errada, né? Que não tem mais jeito, porque eu acho que os pais também, eu tenho visto hoje que eles entram numa posição de que ele não vai, ele precisa semear, mas isso precisa dar garantia para ele que quando ele crescer ele vai ser um padre. Entende? Acho que a gente tende a traçar lá que o que eu estou fazendo agora, qual é a consequência que eu quero, né? E eu preciso garantir isso. E, na verdade, se eu ficar nesse lugar, eu vou estar impondo, como o senhor falou, então não vai entrar, né? E, em contrapartida, você encontra mais sucesso, né? Se você consegue, nesse filho, que eu não quero ir, né? Ou se demonstra, né? De você tentar se aproximar dele, né? Se colocar do lado dele e tentar entender o porquê, e aí dar um espaço realmente para você abrir. Mais do que você falar, mas sim você escutar. Né? Eu acho que a gente também escuta muito pouco hoje, né? A tendência é a gente falar, e quando a gente vai ouvir, a gente já está com o ouvido para se defender. A gente não está com o ouvido de escuta. Né? E eu acho que isso acontece, e aí deixa uma brecha realmente. Às vezes eu tenho escutado muito os pais falarem assim, eu não sei o que eu faço para conseguir alcançar o meu filho, assim, eu escutei uma frase assim, eu não sei o que eu faço para entrar dentro do meu filho, assim, e aí eu vejo assim que é um distanciamento muito grande, porque ou não fez um vínculo com o filho, né? Ou por algum motivo ele fez, mas se perdeu, até por conta de trabalho mesmo, né? A correria do dia a dia, mas precisa resgatar. Porque o vínculo é do pai e da mãe com o filho, né? Não é do vizinho, o vínculo maior não é o do vizinho, do amigo, do namorado, não é outro, esses são outros vínculos. E esse vínculos. vínculo, ele não é automático, ele tem que ser construído, né? Existe um livro na psicologia muito interessante que me questionou muito, né? Até questionando o tal do instinto materno, né? Uma escritora dizendo que, na verdade, não existe esse instinto que a gente acha que toda mãe já tem um instinto, que são laços construídos com o filho. Não é algo inato, assim, que já está pronto, como algo que toda mãe já tem aquele chip, né? Mas como algo que é construído. O que é construído? Na relação com o filho. E aí, Paula, eu penso que falar da espiritualidade, assim, eu penso que a grande herança que um pai e uma mãe podem deixar para o seu filho é a espiritualidade. Ou seja, vida interior. Né? Porque dinheiro no banco, carro, imóvel, isso tudo ele pode botar a perder. Mas os valores que foram transmitidos na educação, o caráter bem formado, isso nada vai tirar dele. Isso é propriedade da pessoa. Isso é espiritualidade. Né? É a formação desse caráter na pessoa. É a formação desses valores. É a formação de princípios. Então, eu acho que você, pai e mãe que nos escutam, precisa perguntar assim, que princípios eu tenho transmitido? Transmitir não é só com palestra, não. É sobretudo pela vida, em primeiro lugar. Porque imagina o pai que diz, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Mas o filho está com o pai no carro e todo sinal vermelho, o pai olha para um lado e nunca obedece, e não coloca o cinto de segurança, só coloca quando tem um guarda e coloca, depois tira outra vez. Ou seja, o próprio filho vai perceber, pera lá, meu pai pede para obedecer, pede para ser, mas ele mesmo não está obedecendo. Então, não é uma questão de palavra, de boas intenções, de conselhos, é de atitude de vida com os filhos. E esse tempo de pandemia, ele mostra que vence melhor, se sai melhor quem tem vida interior. O que é vida interior? Reserva. Sabe quando falta água da companhia de água da prefeitura, do governo, e você tem uma cisterna dentro de casa, tem uma caixa d'água de reserva, então
Toda a rua pode ficar sem água, mas você ainda tem um pouco da água para tomar seu banho, para fazer a comida, para você tem reserva. No Evangelho, Jesus fala disso quando diz, né, que das virgens prudentes e das virgens imprudentes, né, que esperavam o noivo chegar e o noivo demorou, todas dormiram. Quando o noivo chegou, as virgens prudentes estavam com óleo de reserva, as imprudentes estavam sem óleo, até que elas fossem comprar, quando voltaram a porta já estava fechada. Então, na vida, nós precisamos de reserva. Na hora da crise, reserva. Na hora da tribulação, reserva. Eu não sei, por exemplo, que dia, né? Para quem tem mãe ainda. Poxa, dia que a minha mãe falecer, vier morrer, eu preciso ter reserva, porque vai ser uma pancada muito grande no meu peito. Eu preciso dessa reserva para também não morrer junto. Né? Para um namoro acabar. Quantas vezes adolescentes pensam em tirar a própria vida porque o namoro acabou? Eu preciso ter reserva para aguentar o quê? Os baques da vida. Reserva a espiritualidade. Ou seja, é saber ver além. É transcender aquilo ali. Pera lá, tudo passa. Tá ruim agora, mas vai passar. Calma, eu não posso desesperar. Isso é transcendência, né? Por exemplo, eu estou agora nessa pandemia de distanciamento social. Não vamos ficar sempre assim, não vamos ficar 10 anos assim. Calma, né? Quer dizer, 15 dias, um mês. Tá, vamos tomar certos cuidados daqui para frente, mas vamos voltar ao trabalho, às escolas, a vida vai voltar. Não vou dizer ao normal, porque vai ser diferente, né, do que a gente já vivia antes. Mas não vamos ficar para sempre todo mundo dentro de casa. Não vai ser mais assim. Então, tudo passa. O que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Então, mas a gente só pode perceber isso se tem vida interior, se tem reserva. Por quê? Porque a espiritualidade faz a gente enxergar lá na frente. Eu não fico vendo só aqui, ó, né, na frente do meu nariz. Eu enxergo lá na frente. E ao enxergar à frente, isso me dá esperança. Opa, pera lá. Eu posso aguentar essa dor aqui agora, eu posso aguentar 40 anos no deserto, porque depois a terra prometida vai chegar. Pera lá, olha. Vamos enfrentar, vamos lutar, vale a pena. Vamos, né? É isso. Então, eu penso que falar de espiritualidade para pais e filhos, a maior herança que um pai é espiritualidade, ou seja, é ajudar o filho a aguentar firme. Então, na educação, aquilo que você, né, que nós psicólogos falamos muito, do tal do limite. Se o filho diz, eu quero um tênis, hoje à noite nós vamos ao shopping, ele já tem. Eu quero uma mochila nova, hoje à noite vamos à papelaria, você já tem. Eu quero uma camisa nova que eu vi com um amigo. Quer dizer, aquele pai, aquela mãe que tem dificuldade de dizer não para o filho, de colocar limites, esse não introduziu é uma das causas das drogas, do álcool. Seus filhos no colo. Feliz do pai e feliz da mãe que ensinam seus filhos a caminhar. Vai cair? Vai. E é bom que caia. Porque essas quedas nos ensinam. Agora, aquele que sempre caminhou, as pernas vão ficar atrofiadas. O dia que ele precisar caminhar, não vai saber andar. Não vai saber caminhar. Não é por aí? Exatamente, né? E essa reserva, né, que o senhor falou no início, que eu acho que faltou para esse momento exatamente que a gente está passando. Para muita gente. Exatamente. Né? Eu acho que faltou. Eu vou desativar aqui os comentários, que o meu vídeo está travando de novo. Eu fui liberar. E eu estou perdida na hora. Não tem 15 minutos. mais 15 minutos. Ah, tá bom. Então, assim, essa reserva, né, eu acho que faltou, né? E aí o senhor falou, né? Isso vai passar. Sim, isso vai passar. A gente precisa ter
uma calma, né? A gente precisa acreditar, a gente precisa ter essa esperança, mas se a gente tiver essa reserva, né? Então, mas é sempre tempo de construir essa reserva, sim, né? exato. É sempre tempo dessa reserva ser construída, né? Inclusive junto com os filhos, Exato. né? Então, assim, e vai passar, e o senhor falou, a vida não não vai ser mais como era, mas vai depender de mim. Se eu utilizei essa oportunidade para, né, produzir mudanças naquilo que eu achei, poxa, eu particularmente tenho visto muitas oportunidades que eu preciso mudar, Ótimo. né? Eu tenho tido, assim, momentos dentro de casa, né, com a minha filha, com o meu marido, né, com a Fátima, nossa amiga, que mora aqui conosco, da gente produzir crescimento diante disso. E de um mesmo, né, na liberdade de amigos que somos, né, e de pai, esposa, marido, filha, nessa relação, né, familiar, a gente ter liberdade de dizer, cara, mas será que você não podia fazer diferente? Poxa, precisava falar assim? Nossa, você faz sempre assim? Poxa, eu não sabia. E assim também as coisas boas, né? Eu pude ver muitas coisas boas no meu marido, por exemplo, que eu talvez não tivesse visto, porque sai às 5 horas da manhã normalmente e volta às 8 horas da noite, né? Então, a gente precisa produzir, ver essa produção, né, e vibrar com isso, porque não vou dizer que são mudanças fáceis, Sim. não. A dor, né? Inclusive, teve um episódio aqui em casa que nós lembramos muito do senhor. Num retiro que o senhor fez para nós, para a comunidade Santos Anjos, o senhor estava relatando, em algum momento, teve um momento em relação a esse dia a dia, né? Em que a gente fica incomodado com o outro, que pegou o pedaço de queijo que você queria, alguma coisa o senhor estava falando nesse sentido, que é muito de família mesmo, né? E aí o senhor falou assim, de alguma experiência sua. E aí eu chegava lá na geladeira e estava lá a garrafa d'água com aquele tantinho e ninguém enchia. E eu reclamava. E aí chegava a garrafa d'água, aí eu falei, quer saber? Por que eu não encho a garrafa? Eu vou parar de reclamar, eu vou encher a garrafa. Né? E aí uma vez aconteceu isso aqui, eu lembrei, eu falei, vou eu ficar reclamando? Não, eu vou encher a garrafa. Por que eu vou ficar sentando nesse problema e toda vez que eu for pegar água, né? Então a gente tem muito assim de acusação do outro e não se responsabilizar pelo que eu posso fazer. Né? E isso acontece muito dentro de casa. Né? Na espiritualidade cristã, católica, nós vamos chamar essa reserva de vida interior, né? Os grandes místicos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mesmo Santa Teresinha, usaram sempre essa expressão, né? Vida interior. O que é vida interior? É justamente isso. Eu tenho uma transcendência aqui dentro, eu enxergo além, né? E isso, Paulo, é tão interessante, porque isso acaba com antipatias, preconceitos, assim. Eu não lido com a pessoa só com os defeitos dela. Eu consigo enxergar até numa pessoa que eu acho chata, ela também tem qualidades, tanto que outras pessoas gostam dela. Eu posso não gostar, outras pessoas gostam. Todo mundo tem qualidades, como todo mundo tem defeitos. Então, eu vou me tornando uma pessoa que eu saio da mediocridade, aquela coisa assim... Sabe, de ficar em antipatia, em fofoca, gosto de fulano, eu divido o mundo entre aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Eu começo a conviver com todo mundo, sabendo aceitar cada pessoa do jeito que ela é, com os limites que ela tem. Tem que me aceitar com os limites que eu tenho. Sim. Então, o pai e a mãe, quando ensinam isso para os filhos, e isso não é ensinamento de um dia, de uma pandemia, do coronavírus, isso é muito tempo, isso é ao longo da educação, isso é no almoço, numa viagem, voltando da aula, no meio da rua fazendo compras, no supermercado, no açougue, na lotérica. Então, é a vida que vai ter que ir ensinando isso a ter vida interior. As correções, né? Quando o filho comenta alguma coisa, refletir, falar, né? E mesmo os pais vão, com isso, se deixando transformar também. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita. Então, o pai não tem que ter, e nem mãe, medo de dizer, olha, isso eu não sei.
ou isso eu errei, eu quero mudar, né? Assim, para ser bom educador, não tem que ser perfeito. Tem que ser uma pessoa a caminho. Eu tenho falado, Né? eu tenho falado muito sobre isso nesse grupo de pais. Desculpa Não, cortar o senhor. Porque eu vejo os pais querendo muito essa coisa da perfeição e às vezes assim se achando realmente perfeito. E a gente tem essa tendência, é o orgulho, né? Não, mas eu tenho a última palavra e eu sei. Sim, algumas coisas a gente até sabe pela experiência de vida mesmo em relação a crianças pequenas, né? E eles precisam e tudo bem, e eles precisam realmente que tenha um adulto para apontar que, cara, se você botar o dedo nessa tomada, tu vai tomar choque. Ele precisa de um adulto para apontar isso. Se você fizer isso, você não está indo por um caminho, né? Precisa. Mas nem sempre a gente vai ter a resposta certa, porque a gente às vezes não tem a resposta, e às vezes eu vejo os pais muito assim, eu tenho dado muita orientação no sentido assim, mas por que você tem que responder isso agora? Por que tem que responder na hora que está perguntando? Né? Por que tem a resposta pronta? Né? E às vezes tem pergunta, nem eu sei, assim, a mãe vem para mim, né, como... Eu falei, eu não sei. Como assim? Não sabe? Não sei, a gente até vai pesquisar, e por que eu tenho que saber? Exatamente. Né? E tem muitas crianças que têm acham, né, colocam os pais nesse lugar, e aí os pais vão e sentam nesse lugar. Né? Muitos pais gostam de ficar, porque parece que... E sofre. Só que tem um preço a pagar que é muito pesado. Muito, né? caro. Da pessoa estar sempre na perfeição. Outro problema, outra questão, eu até, numa das minhas leituras dessa semana, preparando o Dia das Mães, eu estava lendo isso, de que é a questão entre a autoridade e a amizade, né? Entre os filhos. Até quando ser amigo, até quando ser pai, né? Dizendo assim, que realmente, isso pode chocar, mas eu vou explicar, calma. Assim, que pai não é amigo e nem mãe é amigo, é amiga. Né? Estão no papel de educadores. Educador não é amigo. Ou seja, tem uma autoridade. Amigo não tem autoridade sobre o outro. Agora, isso não significa que essa autoridade, né? Autoridade é para ser exercida com autoritarismo. Não. É uma autoridade que gera vida, afetuosa, amorosa, mas ao mesmo tempo com capacidade também de corrigir, de colocar limites, de chamar a atenção, de dizer não. Então, por maior que, né, que seja a proximidade, ela não pode ser uma proximidade que tira a possibilidade do pai e da mãe serem educadores. Nivelar, né? Porque a gente vê, às vezes, certas brigas de mãe com filha, parece que são duas irmãs que estão brigando. A mãe sai do lugar dela de mãe e vai para o lugar da filha como se fossem duas coleguinhas brigando. Ora, né? Um pai com um filho, pera lá, você é pai. Isso não significa que ele tem que ser mandão, não, mas a posição afetiva dele é outra. Né? O lugar dele, ele não pode ficar rebaixando no sentido de se tornar coleguinha do filho e os dois ficarem ali brigando. Né? Então, acho que isso depende muito dessa consciência de ser pai e de ser mãe. Ou seja, essa espiritualidade dos filhos tem que levar os filhos a se tornarem pessoas melhores, a se transformarem. Mas isso vai acontecer se o pai e a mãe estiverem vivendo a espiritualidade também, porque o exemplo é a melhor receita que tem, é o próprio exemplo. Então, um pai e uma mãe que não se modificam, que não se transformam, que espiritualidade ele vai querer despertar nos filhos dele se ele mesmo não vive a espiritualidade? Ou um pai e uma mãe que vão à igreja. Né? Uma vez uma história numa paróquia que eu morei, da mãe que saiu da missa, né? A missa era de manhã, ela saiu, estava a família toda dormindo ainda, os filhos dormindo, né? E ela chegou da missa 1h30 depois, e quando chegou em casa, fez aquele escândalo. Vocês dormindo até agora? Que responsabilidade! Ninguém foi na padaria comprar o pão ainda! Você não fez o café? Você não fez... O filho só tirou a coberta e falou assim, só está voltando à igreja, mãe? É isso? Aí cobriu. Você está entendendo? Quer dizer, uma pessoa que vai voltar da igreja, ela chega assim em casa, poxa, não dá, né? Então, assim, você pode chamar atenção e refletir sem gritar, sem agredir, sem ser uma pessoa que violenta o outro, né? Isso é espiritualidade. Exatamente. E a gente vai aprendendo dessa maneira. Muito bem, 4 minutinhos, né? Quero
agradecer, 4 minutos. agradecer, Paula. Tá joia. O senhor pode falar por último aí. Agradecer o convite, né, que você me fez. Assim, a gente está num lugar hoje, né, como psicólogos aqui, podendo conversar. E como a gente vive uma espiritualidade, somos cristãos, a gente acaba fazendo aí a unidade entre a espiritualidade e a psicologia, né? E Isso. convidar os nossos, né, quem está nos acompanhando, naturalmente, para escutar essa live, já começaram a seguir a Paula, né? Então, tem muita coisa boa, né, no Instagram da Paula, como ela disse, de educação de filhos, de formação, uma coisa que vale a pena. Eu também, no meu Instagram, pe.nelsonantônio, tenho colocado sempre muitas... né, eu uso as redes sociais para evangelizar, para formar, para educar, e não só assim, de passar tempo, né? E eu procuro ser muito consciente e cauteloso e cuidadoso com isso. Hoje mesmo eu coloquei agora à tarde algumas coisas sobre espiritualidade e tal. Então, você que ainda não me segue, está convidado a me seguir, pe.nelsonantônio, seja no Facebook, seja no Instagram, para a gente acompanhar e estarmos juntos. Isso aí, padre. E eu quero agradecer muito a sua presença, né, de estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar esse momento com o senhor, né? E peço aí os meus seguidores também que vão ter bastante conteúdo muito profundo e sinceros e verdadeiros quando acompanharem aí, seguirem o padre, né? É pe.nelsonantônio, não é isso? No Instagram? Isso. Então, e agora eu queria terminar só dando uma bênção para todos nós. Esse WhatsApp que você falou de paz, você podia só explicar rapidinho para o pessoal como é que funciona? Quem quiser, é só botar para mim aí que deseja e botar no o telefone, quero participar do grupo de paz. É um grupo no WhatsApp que eu faço reuniões semanais. Hoje, por exemplo, tem umas 20 horas ao vivo no Zoom. E a gente vai discutindo experiências. Pra gente, né, normalmente eu lanço um tema. Né, a gente vai falar hoje sobre comunicação entre as pessoas, como a gente se comunica mal, na verdade, né? Não diz exatamente o que a gente quer, entre linhas, e como isso dá, né, curto-circuito no nosso relacionamento. E aí a gente vai trocando ideias e as mães vão colocando as experiências delas, e aí tem outra mãe que eu passo por isso também. Então é só colocar para mim aí, quero entrar no grupo de paz e botar o telefone que eu insiro lá. Amém. O Senhor esteja conosco. Espera aí que Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a grande educadora da fé, aquela que se deixou ensinar pelo seu Filho Jesus e foi fiel e obediente a Ele, a bênção de Deus todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos vocês. Amém. Força, estamos enfrentando essa pandemia. Fique em casa e vai passar. Como tudo na vida, vai passar e nós vamos sair bem melhores do que isso. Tchau. Bem melhores. Tchau, Padre Nelson. Sua bênção. Muito obrigada. A todos que nos acompanharam aí, né, nesse horário. Pessoas de vários lugares. Obrigada a todos os seguidores aí que acompanham. Obrigado, viu? Tchau.